Olhe, quem é que nunca se viu preso a pensar, a analisar, a duvidar, em vez de pura e simplesmente fazer? Se isto soa familiar, então esta análise vai mesmo interessar. Vamos explorar uma ferramenta tão simples, mas tão simples, que foi criada para quebrar esse ciclo vicioso e ajudar a dar o primeiro passo. A nossa viagem começa com uma pequena história, retirada de um discurso de formatura absolutamente inesquecível do autor David Foster Wallace. A cena é esta. Dois peixes novos andam a nadar, tranquilos, quando passa por eles um peixe mais velho que acena e pergunta assim de passagem. A piada da história, claro, é que os peixes não fazem a mínima ideia do que é a água. É o meio que os rodeia, é tão fundamental, tão onipresente, que se torna invisível. E tal como os peixes, nós também nadamos em correntes que não vemos, os nossos próprios hábitos mentais, as forças que nos moldam e muitas vezes nos prendem, sem que a gente sequer se aperceba. E se calhar a mais poderosa de todas essas correntes invisíveis é a hesitação. Aquele momento de pausa antes de agir que tantas vezes se estica e se transforma numa paralisia total. É um hábito que a autora Mel Robbins conhecia, digamos que, bastante bem. É uma luta que soa familiar a muita gente, não é verdade? As melhores intenções do mundo, o desejo de mudar, de começar o dia de outra forma e, pumba, tudo derrotado por um simples botão de snooze. O dia nem sequer tem uma hipótese de começar como queríamos. E o que é fascinante nisto tudo é a rapidez com que a nossa mente consegue sabotar um bom instinto. É uma janela de tempo minúscula. 5 segundos. É tudo o que a dúvida precisa para se instalar e travar uma ação. Só isso. Mas atenção, isto não é uma falha de caráter nem falta de força de vontade. É neurologia pura e dura a funcionar. Os investigadores chamam a isto um ciclo do hábito. Pense nisto como um atalho que o nosso cérebro cria. Há um gatilho, depois vem uma rotina e, no fim, uma recompensa. Repetimos isto tantas vezes que o cérebro simplesmente põe a ação em piloto automático. Cria-se um circuito fechado que é incrivelmente difícil de quebrar só com a força do pensamento. Então como é que se interrompe uma coisa que é quase tão automática como respirar? Como é que se quebra este ciclo? Bem, a resposta, como acontece muitas vezes, apareceu do sítio mais inesperado possível. Imaginem a cena. Tarde e a más horas está a dar um anúncio qualquer na televisão com a contagem decrescente para o lançamento de um foguetão. 5, 4, 3, 2, 1, ignição. E nesse momento, assim do nada, surge uma ideia. E se fosse possível lançarmos-nos da cama da mesma maneira? Mover-nos tão depressa que a hesitação nem sequer tem tempo de acordar. E foi assim que nasceu a regra. Resume-se a isto. Um processo super simples para, no fundo, raptar a decisão de volta para as nossas mãos. A chave não é sentir vontade de fazer alguma coisa. É movermos-nos fisicamente antes que a mente tenha tempo de nos dar todas as razões do mundo para não o fazermos. Esta contagem decrescente funciona como um pequeno truque mental. Pensem nisto como mudar a mudança no cérebro. A contagem interrompe os padrões de pensamento automáticos, aqueles que vivem nos gânglios da base, a parte do cérebro que gera hábitos e sentimentos, e força a ativação do córtex pré-frontal, o nosso CEO interno, a parte responsável pela ação deliberada e pelo foco. É basicamente assumir o controle manual quando o piloto automático nos está a levar para o sítio errado. Mas rapidamente se percebe que isto é muito maior do que apenas acordar de manhã. Trata-se de construir um músculo. O músculo da coragem. Não a coragem heroica que vemos nos filmes, mas a coragem do dia-a-dia, construída com uma pequena ação decisiva de cada vez. E se olharmos para a história, vemos o poder incrível destes pequenos momentos de ação. A história foi moldada por pessoas que agiram por instinto, antes que a dúvida as conseguisse parar. Rosa Parks não planeou seu protesto histórico naquele autocarro. Foi uma decisão de 5 segundos, nascida de um impulso para fazer o que estava certo. E aquele jovem pregador era nada mais nada menos do que Martin Luther King Jr. E as suas próprias palavras admitem-no. Se tivesse parado para pensar, para ponderar, provavelmente teria recusado. A hesitação podia mesmo ter mudado o curso da história. Ele agiu antes que a enormidade da tarefa o pudesse paralisar. Agora, saltando para os nossos dias, vemos esta mesma dinâmica acontecer em pequena escala, no dia-a-dia. A regra torna-se uma ferramenta para ultrapassar a barreira dos sentimentos e simplesmente fazer o que se sabe que é preciso ser feito, como subir para a bicicleta de exercício quando cada célula do corpo grita não. E este é o tema que se repete uma e outra vez. Aquele sentimento de não me apetece não é um sinal para parar. Pelo contrário, é o sinal para começar a contagem. Não se trata de encontrar motivação, trata-se de criar o nosso próprio impulso. O mais espantoso é a versatilidade desta ferramenta. A mesmíssima contagem decrescente pode ser usada para ir ao ginásio, para fazer uma chamada difícil ou, como neste caso, para combater hábitos que estão profundamente enraizados, como a acumulação. Isto só mostra o quão universal é esta batalha interna que travamos contra a hesitação. E isto leva-nos àquela que é talvez a maior hesitação de todas. Aquela com que todos nós lutamos.
A ideia de que precisamos de esperar. Esperar pelo momento perfeito, pela inspiração, ou até nos sentirmos prontos. Mas o que é que isto quer dizer realmente? Estar pronto? A verdade, por vezes um bocadinho chocante, é que ninguém se sente a 100% pronto. Nunca. Nem mesmo as pessoas que nós mais admiramos. A sensação de não estar à altura da tarefa é uma experiência humana universal. Não é um sinal de que não devemos começar. Este tweet do Lin-Manuel Miranda, anos antes do seu enorme sucesso, é o exemplo perfeito disto. A dúvida está lá, a luta é real, mesmo para os mais talentosos. A lição não é esperar que a dúvida desapareça, é agir apesar dela, porque a ação, ao que parece, é o melhor antídoto que existe contra a dúvida. O sucesso raramente é uma linha reta. É uma sucessão de tentativas, de falhanços, de recomeços. E a coragem não está em acertar a primeira, mas sim em começar de novo. Cada um destes começos, cada protótipo, cada audição falhada, exigiu uma decisão de 5 segundos. A decisão de tentar mais uma vez em vez de desistir. No fundo, como o próprio Dr. King disse de uma forma tão poderosa, não há um momento certo à nossa espera lá mais para a frente. O único momento que temos garantido é este, o agora. Esperar por melhores condições é só dar um nome mais bonito à hesitação. Paciência. A verdade é esta. O mundo não precisa de mais uma pessoa a esperar nos bastidores. Precisa da perspectiva única, das ideias e do potencial que só cada um de nós possui. A hesitação é o que mantém esse poder todo em silêncio. O que nos deixa com uma pergunta final. Aquele instinto que toda a gente sente de mudar, de falar, de criar, de começar algo novo, de que é que se está realmente à espera? Lembrem-se, muitas vezes o fosso entre a vida que se tem e a vida que se quer ter é do tamanho de uma decisão de 5 segundos.